Evoé, bem-vindos ao canal Babylon Brasil. Eu sou Marisol Seabra, sou médica, psicanalista junguiana, estudiosa e pesquisadora de mitos e religiões, assim como magista praticante. Este canal, Babylon Brasil, ele se predispõe a falar de religiões, mitos, magia, bruxaria e muitos outros aspectos do caminho espiritual. Se você deseja ouvir ou assistir uma conversa sobre um assunto que lhe interesse, por favor, deixe sua solicitação aqui nas mensagens do canal, tá? Que eu, assim que puder, eu providenciarei a solicitação. Hoje vamos falar de uma deusa muito especial, que é a deusa Hecate. Hecate é uma deusa muito complexa, muito ampla. Então, eu não há como falar tudo de Hecate num único vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar esta introdução neste vídeo, dar uma introdução a Hecate, e depois em outros vídeos irei complementar as informações e aprofundar alguns aspectos desta deusa que para os gregos foi a inventora da magia. A primeira coisa que nós temos que falar é que a gente vê muitas vezes a grafia do nome Hecate com K ou com C. Então, todas as duas formas estão corretas. Hecate com K é a forma derivada do grego e Hecate com C é a forma derivada do latim. A etimologia do nome Hecate vem de Hékatos, em grego, que também é um epíteto de Apolo. Hékatos, em grego, significa vontade ou aquela que faz o que lhe apraz, o que quer. Nós vamos ver que em relação a Hecate, esta vontade da deusa é algo fundamental e sempre presente nos trabalhos com ela, sejam teúrgicos, sejam trabalhos de bruxaria, de magia, solicitações, tudo vai depender de se a deusa concorda ou não em realizar o seu pedido. E isto é um grande diferencial entre Hecate e os outros deuses. Mais adiante nós vamos ver por quê. Hécatos também significa, pode ser interpretado como aquela que atua de longe, ou aquela que lança os dados de longe. Então, essa frase de atuar de longe, lançar os dados de longe, faz referência à precisão com que Hecate trabalha em termos de magia. Precisão e objetividade. Ela sempre alcança aquilo que objetivamente se solicitou, de maneira prática e extremamente objetiva. De fato, eu nunca trabalhei com uma deusa em que eu ficasse tão perplexa diante do modo como ela realiza, né, as solicitações mágicas que a gente faz. Então, Hecate é um grande mistério para mim,
mistério que agora eu começo a pesquisar, né? Já estou pesquisando há algum tempo, mas que eu acho que Hecate sempre vai ser um grande mistério para mim, e eu adoro isso. Acho isso perfeito. Bom, Hecate é uma titânide, né? Ela pertence à primeira geração de deuses, os titãs, deuses gregos, e ela é filha de Pérsis e de Astéria. Pérsis era considerado um titã muito poderoso, dono do poder da destruição e da transformação. E era considerado, era reverenciado por sua enorme sabedoria. Então nós vamos ver em Hecate muito desses aspectos do pai. Hecate tem um aspecto alquímico poderosíssimo, transformador de estados de consciência, estados espirituais, estados físicos, muito grande, mas é uma transformação muito rápida. Então ela é extremamente alquímica, assim como seu pai também era, e extremamente sábia também. Ela dá conselhos poderosíssimos, sábios, né? Indica caminhos com muita sabedoria. E sua mãe, Astéria, era considerada a deusa das estrelas, especialmente as estrelas que se movem, as estrelas cadentes. E Astéria, ela era irmã de Leto, a mãe, a titânide, mãe de Apolo e Ártemis. A Astéria foi muito assediada por Zeus. Zeus queria muito, a achava belíssima e queria muito seduzi-la. E ela, fugindo então de Zeus, ela se transforma numa codorna, voa, e como Zeus se transforma numa águia e vai atrás dela, ela se joga no mar. E quando ela se joga no mar, ela se transforma numa ilha. Essa ilha, mais tarde, vai ser chamada de Delos, e essa ilha de Delos é que acolhe Leto para que ela possa dar à luz seus dois filhos, Ártemis e Apolo. Então, vocês vão ver no decorrer do vídeo que Hecate e Ártemis são duas deusas extremamente próximas. Em alguns escritos gregos, inclusive, elas são misturadas. Então se fala de Hecate e Ártemis com muita facilidade, né? As duas são muito próximas, inclusive as imagens são próximas. Qual é a diferença das imagens de Hecate e das imagens de Ártemis? Hecate usa sempre túnicas longas e Ártemis, como é uma caçadora, sempre túnicas mais curtas. Essa é a grande diferença quando você for procurar as imagens. Uma das lendas de Hecate, numa das lendas de Hecate, a deusa é identificada com Ifigênia, filha de Agamenon, que é oferecida em sacrifício a Ártemis, para que ela traga bons ventos e possa levar os navios gregos para a guerra, tirá-los do porto. E quando Ifigênia é oferecida, ela se oferece voluntariamente para ser sacrificada à deusa para favorecer os gregos. Ártemis a toma, substitui-a por um corço
e a eleva aos céus. Então a lenda conta que quando Artemis a eleva aos céus, Artemis transforma Ifigênia em Hécate. Essa é uma das lendas, tá? Uma outra lenda, né, que coloca e explica o porquê que a deusa Hécate é tão próxima dos humanos, diferente dos outros deuses olímpicos, fala o seguinte, que quando Hécate era menina, ela rouba um pote de carmim da sua mãe Astéria. Tanto ela quanto Astéria moravam no Olimpo. Então ela vai e rouba esse pote da mãe, Astéria fica furiosa com ela e ela, assustadíssima com a fúria da mãe, ela foge para a terra. Quando ela chega na terra, como menina, ela é adotada por uma mulher e criada por essa mulher. E aí quando os deuses descobrem, ficam com receio dessa mistura do divino com o humano, pois Hécate era uma deusa menina e ela estava sendo criada por um ser humano, uma mulher. Então eles ficam com receio dessa mistura dos mundos em Hécate e a levam até Hades para que ela passe ali um tempo e seja purificada. Nesse tempo, ela estabelece sua amizade com Hades e muitos dizem que ela chega a ser uma esposa de Hades, mas isso a gente vai falar em outros vídeos. O fato é que, como ela morou com os humanos e foi criada como uma criança humana, ela compreende as nuances humanas como ninguém. Então, por isso, ela é tão próxima e tão benevolente com os humanos em sua trajetória. Também o fato dela ter sido levada até Hades para ser purificada a torna uma rainha maravilhosa dos mundos quitônicos. Ela conduz o buscador nos mundos quitônicos como ninguém. Ela conhece todos os caminhos, todos os percursos e inclusive recebe um dos epítetos de Hécate, Hécate Quitônia, que é maravilhoso. Ela, ainda como titã, ainda menina, né? Ela tem os poderes dela sobre o céu, a terra e o mar. Aquele mar profundo, insondável, que nem a nossa ciência consegue penetrar para saber o que se encontra lá. Esse é o mar de Hécate. Bom, Hécate, ela surge na Ásia Menor, na península de Anatólia, que é a atual Turquia, né? E o principal local do seu culto é Lagina, onde estão as ruínas de seu templo. Ela tinha várias pessoas a cultuavam em vários locais, várias cidades, mas Lagina era a mais conhecida, onde havia inclusive uma família que se dedicava somente aos cuidados de Hécate. Ela tem sido cultuada por pelo menos 3.000 anos. Nós a encontramos na Grécia arcaica, clássica, helenística, Império Romano, Império Bizantino, na Renascença. E agora, de modo contemporâneo, nos nossos tempos contemporâneos, há um ressurgimento do culto à deusa
que está sendo incentivado pela bruxaria, já que ela é considerada também a deusa das bruxas. Mas o que é interessante a respeito de Hecate é que, apesar da persistência de seu culto através de longos anos e várias cidades e várias culturas, ela não possui uma lenda pessoal bem estruturada como possuem os outros deuses. Então, vocês vão ver que as lendas de Hecate, a história dela, é uma colcha de retalhos, onde você vai encontrar um fragmento numa poesia antiga, o outro fragmento numa peça de teatro grego, um outro fragmento na teurgia, na filosofia grega e assim por diante, né? Então, pesquisar Hecate é como procurar os retalhos de uma colcha que você vai costurando ali aos poucos. Isso é muito bacana. Mas então, se ela não tem uma lenda individual como os outros deuses têm, né? O que faz dela algo tão importante para os gregos, os romanos, né? Qual é a característica de Hecate que a faz permanecer ao longo dos séculos presente em nós e sendo reverenciada? O aspecto mais importante de Hecate, seja em termos de magia ou sobre qualquer outro aspecto, é o seu aspecto transfuncional. E o que é o aspecto transfuncional de Hecate? Hecate é uma deusa liminar, ou seja, ela se encontra nas interseções dos diversos mundos físicos e espirituais. Então, ela tem acesso a absolutamente todos os territórios, todos. E vocês vão ver que Hecate, ela é definida, ela é um grande mistério. Então, ela só pode ser definida pelas suas funções. E é por isso que Hecate tem tantos epítetos. Ela é conhecida como a deusa dos milhares de epítetos, porque ela tem inúmeras funções. E para cada função, os gregos acrescentaram um epíteto de Hecate. Então, esses epítetos são como se fossem os diversos aspectos de Hecate. Através de cada aspecto, ela vai exercer uma função específica, ok? Então, ela é a deusa que vai aparecer e auxiliar nos momentos difíceis de nossa vida e nos momentos cruciais e difíceis da trajetória, inclusive, dos deuses, tá? Deuses e humanos. Em relação ao auxílio que ela dá ao destino dos deuses, temos a questão dela com Zeus. Hecate salvou a vida de Zeus quando ele era bebezinho. Foi ela que deu a pedra a Cronos no lugar do bebê para que Cronos a engolisse e pensasse que estava engolindo Zeus. Depois de dar a pedra a Cronos, o que Hecate faz? Ela leva o menino para as cavernas do Monte Dicte e o entrega às ninfas
para que elas os nutrissem e cuidassem dele. Então, ela protege Zeus o tempo inteiro. E Zeus é o líder do Olimpo, né? O grande deus do Olimpo. Então, o que Hecate sabia do futuro ao salvar Zeus, né? O que ela estava procurando ao preservar Zeus? E vocês vão ver que Hecate é também uma deusa oracular e que conhece bem passado, presente e futuro. Ela também, apesar de ser uma deusa titânica, lutou ao lado de Zeus para vencer os titãs e estabelecer a era olímpica. Essa passagem dos deuses titânicos, né, para as divindades olímpicas, ela simboliza uma evolução da consciência humana. Então, vocês hão de perceber que Hecate também tem essa importante função, através de seus aspectos alquímicos e muitos outros aspectos, de ampliar a nossa consciência, de ampliar os limites do nosso entendimento. E após a vitória no Olimpo, então Hecate é muito honrada por Zeus. Zeus é muito devoto de Hecate, oferece-lhe vários epítetos, mantém seus poderes como deusa titânica, e foi a única deusa que Zeus nunca perseguiu, nunca molestou. Sempre Zeus se comportou com intenso respeito por Hecate. No caso de Deméter e Perséfone, também vamos ver a interferência de Hecate no destino das duas deusas, Deméter e Perséfone. Core é raptada por Hades, Hecate está em sua caverna e escuta os gritos da menina, e quando Deméter começa a procurar a filha, ela vai até Deméter e lhe diz o que ela ouviu, e aconselha Deméter a procurar o deus Hélio, que é o sol, e que vê todas as coisas. E ele com certeza deve ter visto. Hélio informa a Deméter, né, tudo que se passou. Deméter submete o mundo humano àquela seca, né, de não haver frutos, não haver cereais. Zeus então negocia com Hades o retorno de Perséfone durante alguns meses do ano. E aí nós vemos que quem protege Perséfone no Hades é Hecate. E que é Hecate que traz Perséfone todo ano para a superfície da Terra e depois a conduz novamente para Hades. E vocês vão de ver, quando formos estudar os mistérios de Eleusis, que Hecate tem uma função primordial nos ritos de Eleusis, sendo ali muito honrada e com muitos devotos, tá bom? Ela também é amante de Hermes. Hermes é considerado masculino impessoal, e ela e Hermes juntos recebem o título de ângelos, porque eles são psicopompos, eles conduzem as almas até Hades, sendo que Hermes apenas conduz, mas Hecate conduz e vai orientar qual a alma que
se encaminha para os campos elíseos, e qual aquela que há de permanecer em Hades. Ela também guarda o Tártaro, que é o inferno que está abaixo de Hades. Então, o Tártaro é onde estão presos os deuses titãs, e é Hécate a guardadora dessas chaves, né, desse inferno mais profundo. Então, tanto Hécate quanto Hermes têm uma ligação grande, íntima com Hades. Ela também tem uma ligação fantástica com Dioniso. Ela é, em muitos mitos, considerada como mãe de Dioniso, mas isso quando ela está associada a Perséfone, pois Perséfone, nos mitos órficos, é considerada mãe de Zagreus. Então, muitas vezes Hécate também é considerada mãe de Dioniso. Ela é muito íntima de Apolo, Artemis, Selene, Cibela, participa também nos ritos coribantos, sempre exerce o papel de conselheira para os deuses e auxilia em seus destinos. Então, Hécate é uma deusa fundamental para o mundo divino e seus representantes. Em relação aos humanos, relata-se que Hécate traz prosperidade material, eloquência política, vitória em batalhas e jogos, propicia peixe abundante para os pescadores, faz prosperar o gado, protetora das parteiras. Hécate tem, como essa deusa liminar, ela tem um importante papel no nascimento das crianças. Protetora das crianças e dos jovens, protetora das noivas e dos casamentos, guia de viajantes e navegantes, protetora de casas e cidades, protetora dos marginalizados. Eu amo esse aspecto da deusa. Primeiro porque isso a torna muito próxima de Dioniso, que também é um protetor dos marginalizados. Ela e Dioniso são muito próximos. Se diz deles, em Hesíodo, que eles dançam entre as tumbas. E então, como protetora dos marginalizados, Hécate exerce objetivamente o seu papel de Hécate liminar. Ela está no limiar ali, auxiliando os marginalizados, protegendo-os. Por quê? Porque eles são a fonte de novas possibilidades para a humanidade, para a consciência humana. Então, Hécate está ali na proteção dessas pessoas que geralmente são marginalizadas, porque trazem-nos a possibilidade do novo. E ela é também protetora do espírito dos mortos. E vamos conversar um pouco mais sobre essa transfuncionalidade de Hécate, né? Qual eu falei a vocês. Jenny Clay, que é uma acadêmica estudiosa dos escritos gregos, da mitologia, maravilhosa, ela faz um estudo sobre a teogonia de Hesíodo. E nós vamos ver que Hesíodo era um grande devoto de Hécate, e em sua teogonia ele dá inúmeras informações sobre Hécate. Então ela vai se debruçar sobre a teogonia de Hesíodo e olhar
para Hecate. Então, Jenny Clay nos diz o seguinte: Hesíodo, em sua teogonia, dá a impressão de que Hecate seria uma deusa universal. Cada área em que Hecate manifesta a sua influência pertence a um deus específico ou a vários deuses, mas independente disso, ela ali penetra e concretiza a sua ação. No entanto, em cada esfera, a sua boa vontade forma um ingrediente de sucesso. Assim como quando a sua boa vontade se ausenta, o fracasso é certo. A essência de Hecate é ambígua e reside no exercício do livre arbitrar do poder sobre o sucesso ou falha em todo empreendimento humano ou divino. Alguns acadêmicos, devido à ênfase repetida que Hesíodo dá à questão do livre-arbítrio, da vontade própria que Hecate possui, começaram a pensar nela como uma deusa de boa disposição. No entanto, Hecate não é exatamente ou apenas uma deusa de boa disposição. Ela arbitra o poder sobre o sucesso ou o fracasso de um empreendimento humano, de um rito mágico ou de um empreendimento divino. Então, nós vemos, por exemplo, que quando ela se coloca ao lado de Zeus para lutar contra os deuses titânicos e instituir o Olimpo, ela está arbitrando sobre quem vai ter o sucesso nessa guerra entre deuses. E o sucesso parecer favorável dela é em relação ao Olimpo. Então, por isso, a gente vai ver Hecate lutando ao lado de Zeus para destronar os titãs. Ou seja, ali a arbitragem dela está feita. A sua vontade é: quem vai vencer a luta são os olimpianos. E por isso Zeus a reverencia com tanta intensidade, de maneira tão sagrada, pois ele sabe que Hecate é aquela que vai decidir quem ganha, quem perde, o que vai ser realizado, o que não vai ser realizado. Ela é a senhora da magia, a senhora da ação. Então, vocês vão ver que os gregos antigamente invocavam vários deuses, como, sei lá, Zeus, Apolo, Hermes, mas sempre dentro do rito mágico ou religioso deles, eles honravam Hecate. Ofereciam alimentos, libações e lhe pediam para ser favorável aos seus intentos. Sempre. Então, Hecate, independente do deus que estava sendo trabalhado, Hecate seria trazida, invocada e reverenciada para o sucesso de todos os atos mágicos ou religiosos da época. Então, Jane nos diz que ela então seria uma intermediária, ou seja, intermediária como liminar, né? Como deusa limiar, né? E ela então, tanto no caso dos deuses quanto no caso dos humanos. E aí Jane nos fala que ela é uma importante intermediária entre deuses e humanos.
sempre benevolente com os humanos, diferente de Zeus, que tem aquela atitude triste com Prometeus, né, que traz o fogo para o humano. Zeus se zanga e castiga Prometeus. Hecate não é assim. Ela está sempre buscando se colocar ao lado do humano e favorecer o progresso humano. Isso é muito bacana. Então, Jenny diz aqui, se o rito mágico obteve sucesso, é porque a conjuração a Hecate foi feita de maneira correta e foi realmente propício. Então, a deusa, com a sua vontade, fez com que aquele rito tivesse sucesso. Hecate tem a função mediadora em todos os ritos mágicos, como árbitra de se o rito vai ter sucesso ou não. Mas sua função mediadora vai além. Ela media entre a antiga ordem do mundo, humano e divino, e a nova ordem, tanto humana quanto divina. Ela cria a ponte entre as 3 esferas do cosmos: céu, terra, inferno. Céu, terra e inferno. E ela é intermediária crucial entre os deuses e os homens. Então, vocês veem aí repetidamente a Jane ressaltando a importância de Hecate como intermediária. Então, o epíteto Hecate liminar ou limiar é muito, muito importante. Assim como Hecate, portadora das chaves, né? Aquela que abre os portões para a passagem do adepto. Então, vocês vão ver Hecate fazendo parte de muitos ritos iniciáticos e tendo uma grande importância na teurgia, onde o adepto teurgo a invocava, né, para ritos e para proteção, né, a armadura de Hecate, né, que o teurgo deve usar quando entra em determinados ritos. Mais adiante, quando fizermos outros vídeos, vamos falar dessas questões específicas de Hecate. Hecate, para os teurgos, representa Sofia. É aquela que vai trazer a palavra e a realidade do Uno. Manifesta a palavra do Deus superior. Ela também é líder dos daimons, ou seja, dos sagrados anjos guardiões, e líder dos demônios. Hecate, é dito de Hecate que ela tem 3 faces, mas isso surgiu a partir de um determinado período da Grécia, quando um escultor esculpe Hecate com 3 faces. Porém, anteriormente, ela não era conhecida como uma das 3 faces, ela era representada com uma face só. E em alguns escritos, papiros mágicos gregos, por exemplo, ela é chamada de Hecate das 4 faces, em referência à sua regência sobre os 4 elementos. Então, em Liber de Mencibus, John Lidus, no século VI da era cristã, nos diz o seguinte sobre Hecate e esses elementos. O fogo, porque
Hecate tem vários animais associados a elas. Então, são os cães, são as serpentes, os cavalos, os touros. E aí ele vai nos falar o seguinte, que em relação ao elemento fogo, estaria relacionada à cabeça do cavalo, como Hecate às vezes é representada, um cavalo com hálito de fogo. Em relação ao elemento ar, teríamos a representação do touro, do ronco do touro, né? Aquele barulho que ele faz ao respirar. E o touro também é um animal associado a Hecate. Em relação ao elemento água, ele vai nos falar da cabeça de Hidra, de Hecate. A Hidra também é um animal mitológico associado a Hecate. E em relação ao elemento terra, nós teríamos o cão, os cães negros, Cérberos, que também está associado a Hecate. Então, a gente vai ver que essa questão de Hecate, né, relacionada às três faces, né, jovem, mulher madura e idosa, ou as faces da lua, como lua nova, lua minguante, enfim, decrescente, né? E essas associações são associações mais recentes e provavelmente tem relação com as donzelas virgens dos ritos dos cabiros da Samotrácia. A gente depois vai falar nesse tipo de rito. Hecate está relacionado a vários tipos de mistérios antigos. Mistérios de Eleus, mistério dos cabiros, mistérios de Cibele, dos coribantes, mistérios órficos e os próprios mistérios iniciáticos da deusa, porque haviam ritos de iniciação a Hecate. E eu vou deixar isso para falar em outros vídeos, porque são assuntos bastante longos, tá? Uma outra representação importante é que Hecate, além de ter sua própria hierarquia demoníaca, hierarquia de daimons, ela também possui sua própria hierarquia angelical. Então, os anjos são próprios, né, de Hecate. E que anjos seriam esses? Nós teríamos o Ingis, a hierarquia de anjos Ingis, que está associado aos pássaros, elevam as almas ao divino e auxiliam no processo de seu aperfeiçoamento e seu instrumento físico do Ingis é o estrófilos, que é o símbolo associado a Hecate. Então, através daqueles estrófilos, você pode atrair energia divina para fazer seus trabalhos mágicos. Então, o Ingis, os anjos Ingis, eles são mensageiros, né, dos deuses. Eles fazem esse trâmite entre o iniciado e o deus. Temos também a hierarquia sinoqueis. Sinoqueis são os anjos que conectam, são responsáveis pela promoção de harmonia e união com as energias divinas. E nós temos os anjos teletarcai, que são os regentes das iniciações.
e são responsáveis pelas purificações necessárias antes dos ritos iniciáticos. E são eles que estão presentes, protegendo o iniciado em seus ritos. Então a gente vai ver que esses anjos, eles são de Hecate, são importantíssimos em vários ritos da antiguidade. A adoração de Hecate como soberana universal e senhora do cosmos no período helenístico fez com que o cristianismo a visse como uma rival de Cristo. Ela se tornou uma ameaça para o cristianismo emergente, porque além de todos os aspectos dela, ela também possuía uma legião de anjos. Então, isso a associava muito a Jesus Cristo. Então, ela tinha que ser eliminada para que Jesus pudesse, então, exercer sua função, a função que eles queriam de grande Deus. Vários teólogos e estudiosos cristãos da época escreveram sobre ela e tentaram diminuir a sua importância. Entre eles, Orígenes, Eusébios, Arnóbios, Santo Agostinho. Adoro Santo Agostinho. Mas o que acontece? Eles, tentando denegrir Hecate, eles descreveram muitas cerimônias, muitos aspectos de Hecate. Então, os escritos deles são importantes para que a gente faça pesquisa sobre a deusa. Então, os cristãos, eles começaram a demonizar Hecate. Hecate era uma deusa muito difundida, e ela precisava ser erradicada da memória religiosa dos gregos e dos povos daquela época. Então eles começaram a demonizá-la. E eles diziam muitas vezes que pior que adorar os demônios seria adorar a Hecate. No entanto, essa hierarquia angelical de Hecate serviu para constituir as bases da hierarquia angelical que é utilizada pela ortodoxia cristã e seus grimórios. Tá bom? Eu acho que por hoje, é isso que nós tínhamos a dizer sobre Hecate. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem perguntas, coloquem nas mensagens, eu irei respondê-las com o maior prazer. E, por favor, deixem seu like ao final desse vídeo e seus comentários. Gostaria muito de ouvir vocês. Tá bom? Meus amores, fiquem bem. Que Hecate vos abençoe, que ela vos traga prosperidade, saúde, entendimento, sabedoria e muita, muita felicidade.